Pergunta: como funciona uma internação? Primeiro, o paciente chega com uma indicação específica. Não é todo paciente que precisa de uma internação. Normalmente as internações são para casos agudos que necessitam de um cuidado especializado e intensivo para aquela assistência. Então, a internação, o paciente chega sob uma indicação médica de um profissional especializado em saúde mental que indica por uma série de questões, mas a principal delas é a questão dos riscos envolvendo o uso de drogas, né? Então, o paciente ele é admitido na internação e ele é avaliado por uma equipe multiprofissional. Então, psiquiatra, clínicos gerais, os demais profissionais envolvidos na assistência, assistente social, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fazem toda uma avaliação específica para quê, Luliane? Para fazer uma boa avaliação, olhar a questão do quadro da patologia, efetivar a questão do diagnóstico e assim propor um plano de cuidado singular, que é o famoso PTS, que é o plano terapêutico singular. Eu brinco que não existe receita de bolo para todo paciente, eu já falei várias vezes. Cada paciente é único, cada paciente possui as singularidades, possui as suas demandas específicas e existe, após toda uma avaliação, um diagnóstico dessa equipe, um plano de cuidado único e singular para aquele indivíduo e não uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. E na internação essa ótica também é vista. A partir daí ele é inserido nessas propostas de cuidados, que são atendimentos individuais, atendimentos em grupos, atividades holísticas, no sentido de que olhar os pacientes, todas as demandas que ele necessita, então aspectos da socialização, aspectos do treino de habilidades, aspectos motivacionais, aspectos educativos. Tudo isso é visualizado na internação e na própria internação, já preparando esse momento para a alta. A internação, eu sempre falo, eu gostaria muito de dar um selo de garantia para o paciente que recebe uma alta de uma internação dizendo que ele não vai usar drogas, mas infelizmente isso é uma utopia hoje. Você falar com um paciente que ele nunca mais vai usar porque é uma doença multifacetada e muitas vezes a internação é o início de um ciclo de cuidado. Então, às vezes o paciente sai da internação falando assim, pronto, acabou, muito pelo contrário, pronto, começou uma nova jornada, onde o paciente precisará ser acompanhado, continuar o acompanhamento dele. Dependência química é uma doença crônica, com altos e baixos, multifacetada, que demanda de assistência ao longo do tempo, ao longo da vida. E a internação pode ser usada como uma dessas etapas de cuidados, com um objetivo claro e com uma proposta de cuidado específica, como eu falo. Internação muitas vezes não é indicado para todo mundo, mas existem alguns casos que necessitam de internação, sim, e precisamos quebrar este preconceito de que o ambiente de internação é um manicômio. Não é. Internação, hoje existe uma nova proposta de cuidado e precisamos acompanhar essa evolução.